Olá pessoas, eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal Piuí. Na última parte dessa saga a gente comentou que Brinquedo Assassino teve um remake onde Charles e Ray saía e agora entrava um boneco robô inteligente. E muitas pessoas ficaram tristes com isso porque, pô, eu gosto do Chuck e Charles e Ray, piadista, com aquela voz característica. Fique sabendo que foi feita uma série pensando em você. Toca aqui! E é sobre ela, sobre essa série que vocês tanto nos pediram pra falar, que a gente de fato vai conversar hoje aqui. Então apague as luzes aí do seu quarto, porque tá começando mais uma parte da saga Chuck aqui no canal Piuí. Hoje falando sobre a série do personagem. Seja o camaradinha do Piuí e deixa um like no vídeo agora mesmo. No último vídeo dessa saga, a gente comentou que O Culto de Chuck foi bem avaliado ali por parte da crítica, não tanto assim, mas teve uma boa avaliação, e também caiu nas graças dos fãs. E aí o pessoal queria mais Chuck e tal. Só que, como eu comentei no início desse vídeo, teve um filme remake que mudava muita coisa. Só que nessa altura do campeonato, Don Mancini já tinha tido experiência lá na série Hannibal, pensou assim, cara, a gente poderia tratar dessa história do Chuck de uma forma mais episódica, então por que não fazer uma série? A ideia de Don Mancini, depois de ter vivenciado essa pequena experiência com Hannibal... Pequena, tá? Porque de 40 e tantos episódios, ou 30 e tantos episódios, ele participou do roteiro de 2, tá? O que você fez? O que você fez? Mas ele tava lá, ele viu como funcionava essa produção e entendeu que o Chuck também poderia funcionar como série de TV, especialmente visando atrair novos públicos, agradar as pessoas que já gostavam do Chuck, claro, mas também conquistar uma galera mais jovem. Essa ideia dele de expandir o universo dependia inteiramente do remake de Brinquedo Assassino, porque se esse filme desse certo, a chance de ele botar essa ideia em prática era muito baixa. Mas para sorte desse cidadão, aquele remake, como a gente já viu, não conseguiu emplacar. Provavelmente a gente nunca vai ver uma continuação dele, e foi aí que Don Mancini conseguiu tirar sua ideia do papel e fazer a série Chuck, que estreou no canal Sci-Fi em 2021. Chuck. A série Chuck nos apresenta um novo protagonista, Jake Wheeler, um garoto que está lá passando por uma venda de garagem procurando o Nintendo 64 ou qualquer outra coisa vintage para poder fazer a arte dele, só que ele acaba encontrando um camaradinha Top Wii. Ele olha aquele boneco, acha interessante, não tá muito caro e decide que vai levar. Obrigado, senhora Jolly. Lembranças pro seu pai. E o motivo para ele ter escolhido o boneco e não alguma outra coisa muito mais legal é que ele faz artes com bonecos. Então ele tira a parte de um, bota no outro, faz escultura, desocupado. É o garoto arrombado lá do primeiro Toy Story, lembra? Legal! O que é que eu vou explodir agora, cara? Mas esse garoto sofre algumas poucas e boas, isso porque ele é homossexual e o pai dele não aceita essa história muito bem. Aliás, a mãe dele já faleceu. Então ele vive nessa casa com um pai que não o aceita, que não aceita nem a arte que ele faz, ou seja, ele tá na merda, coitado, né? Você é a merda do mundo que faz tudo pra chamar a atenção. E tudo que é ruim pode piorar. Então não é só o pai do Jake que humilha ele, mas ele também tem problemas ali com os seus tios, o Logan e a Bree, e principalmente com o seu primo Júnior. Isso porque o Júnior é o primo exemplo, entendeu? Ele é aquele primo que vai passar no concurso público, vai receber um salário de 27 mil reais, e a sua mãe, seu pai sempre vão ficar falando assim, poxa meu filho, mas tu vê teu primo Júnior tá lá ganhando 27 mil reais, acabou de passar em outro concurso, agora vai ser juiz. E tu joga joguinho na internet? O que significa exatamente escoteiro águia? Vendeu mais biscoitos? Não, enquanto você estava no seu quarto brincando de boneca, eu fiz uma campanha e arrecadei livros pro sem teto. Rola um jantar dessa família, todo mundo se junta, mas o pai do Jake começa a beber demais, começa a se sentir humilhado, porque o irmão dele tem muito mais dinheiro, uma família muito mais bem estruturada. Aí, depois que o irmão dele e a família vão embora, fica só o Jake e o seu pai. E o cara tá com a bebida na cabeça, né? Tá com o pituzinho aqui torando. Ele vai lá, bate no filho dele, quebra a escultura, age que nem um escroto. Chega de bonecos, Jake. Nunca mais.
O Jake fica tristonho, mas assim, pelo menos o pai dele não estragou o novíssimo boneco Good Guy, que ele vai dar uma pesquisada na internet e descobre que vale uma grana. Então assim, ele pensa, puxa, esse aqui o meu pai não pode estragar, entendeu? Eu vou até levar ele pra escola. E aí no dia seguinte, Jake está indo pra escola com o seu Good Guy no colo. E aí também eu vou dizer um negócio, né? O moleque já era zoado por tudo que era coisa antes, mas aí ele também pede pra ser zoado, né? Porque ele anda no meio da escola, em vez de botar o boneco na mochila, numa sacola, ele leva no colo, assim. Pô, que isso? Porque também o boneco é do tamanho de um anão, né? Não é tão fácil de botar na mochila. Agora você tem que me ajudar a te ajudar. Mas a caminho da escola ele já encontra ali no ônibus o Devon, que é um garotinho que tem um podcast de true crime pelo qual o Jake é apaixonado. Ele nutre ali uma paixonite silenciosa, entendeu? O problema é que o Devon é muito amigo do Junior, e o Junior ainda tem um agravante. Além dele ser o primo bem-sucedido que zomba o Jake, ele é namorado da Lexi, a maior patricinha da escola. Essa aí sim odeia o Jake e pratica muito bullying com ele. Na verdade, eu vou vender ele. Tá vendendo suas coisas, Jake? Eu não sabia que a situação tava ruim. Não. Quer que eu te empreste dinheiro? A Lexi é, pra todos os efeitos, a Regina George desse universo, entendeu? Ela zoa todo mundo, ela é a patricinha, e ela descobre que o Jake supostamente tá passando por problemas financeiros. Então ela faz uma vaquinha online pra ajudar ele. Luta contra a pobreza. Ajude Jake e Chuck. Toma aí, Wheeler. Não gasta tudo num lugar só. Nessa noite, o Jake recebe uma ligação de um cara interessado pelo boneco. Só que o cara começa a dar a letra pra ele. Olha, cuidado com esse boneco. Especialmente se você estiver falando com ele, se ele estiver mexendo a boquinha e se ele não tiver pilha dentro. E aí quando o Jake vai dar uma averiguada, o que acontece? O Good Guy dele não tem pilhas. Nesse momento, o Jake fica meio cabreiro, decide jogar o boneco no lixo e seguir a sua vida. No dia seguinte vai rolar um festival de talentos na escola, então o Jake vai até lá, o Chuck não, porque foi jogado fora, né? E quando ele chega nesse local, a Lexi tá fazendo ali uma apresentação do que vai rolar e tudo mais, e ela começa em cima do palco a zoar o Jake na frente de todo mundo. E aí rola aquele momento de humilhação e tudo mais, ele começa a ficar pra baixo, quando de repente se ouve uma voz na plateia. E essa voz é de quem? Chuck, o boneco que está ali, passando-se por um boneco de ventríloco e dá um jeito de levar o Jake até o palco. E aí lá no palco, o Jake, meio sem saber o que acontece, tá ali com o boneco, e o boneco começa a zoar a Lexi, começa a falar umas piadas com ela, com os outros bullies, e ele inclusive revela uns podres dela, tipo assim, pô, a Lexi assiste Piuí e não deixa like. Ela também procura por pornô de Pokémon. Isso tá na série, tá? Não é mentira. Vamos ver o histórico de pesquisa da Lexi? Ela curte pornô de Pokémon. Que fofa. Essa é a primeira participação do Chuck ativamente na série, com ele falando tudo mais, e ela é muito boa, porque é muito bom ver esse boneco falando, tanto no idioma original quanto na dublagem. A dublagem do Guilherme Briggs, muita gente não gosta, porque acha que não respeita o trabalho do dublador original, que é o Brad Dourif, pra quem não tá ligado, mas eu acho que funciona das duas formas, mas de maneiras diferentes. Mas uma coisa que é curiosa é que aqui o Chuck fala com muito palavrão, uma coisa que o Don Mancini achava que era essencial. Então ele combinou lá com o pessoal na produção que ele teria que ter os palavrões liberados. E ele conseguiu 10 fucks por episódios. E isso é sério, tá? Eles tinham essa regra dos 10 fucks que eles falavam, que era o que podia ter dessa palavra ao longo dos episódios. E eu gosto muito que em várias vezes o primeiro fuck é queimado antes do episódio começar, quando eles estão fazendo a recapitulação, porque aí vem aquela voz do Chuck que fala assim, previously on fucking Chucky. E aí ele começa a recapitular o que rolou, já queima o primeiro fuck ali, mas ainda tem outros 9 durante o episódio. Previously on fucking Chucky. Cinema. Agora, se o Chuck já é bom na primeira participação, o mesmo a gente não pode falar do Zachary Arthur, que é o moleque que interpreta o Jake, que na sua primeira participação já entrega muitas limitações que vão ficar claras ao longo dessa primeira temporada já. Sabe o que eu acho que acontece? Como a gente comentou, o Don Mancini gosta de fazer self-insert nas tramas dele. E se você pegar o Don Mancini e esse garoto e botar especialmente o Don Mancini jovem, eles se parecem bastante. Então o garoto aqui, ele é gay, sofre preconceito do pai, tem dificuldades e tal. Claramente é um self-insert. Então talvez ele tenha escolhido esse garoto para poder representar isso. O problema é que esse garoto é um péssimo ator. Mas ele é um péssimo ator. Ele é tão ruim a nível de comprometer a série, porque ele fica fazendo umas caras em todos os momentos que eu não entendo. Tipo assim, ele tá com medo, aí tá tipo assim,
Aí tu poderia falar, mas é a reação dele de medo e tal, mas ele tá, sei lá, nervoso falando com o garoto que ele gosta. Ele fica assim... Ele tem a famosa cara de quem chupou limão e ele não consegue mudar essa expressão. Eu concordo com o Miguel, esse menino é tão ruim que ele compromete. Ele, inclusive, dos garotos aqui, o Devon, o Lex Jr. e até o protagonista aqui, ele é o pior dos atores. É bizarro, cara, ele é muito ruinzinho. Escola de atores Sylvester Stallone. Tudo isso que rola no show de talentos rende uma suspensão ao Jake. E aí quando ele chega em casa, ele toma um esporro do pai dele, porque além de ficar fazendo arte de boneco, ele ainda consegue fazer merda na escola. Porém, é nesse momento que o herói dessa série aparece, ele mesmo. Chuck, que vai atrás do pai do Jake, encontra ele mexendo nos disjuntores e dá um jeito de vomitar no cara e fazer ele morrer eletrocutado. Criativa morte, né? Porque daí quando chega a polícia lá, vai achar que o cara vomitou, né? Porque ele tava bebendo e ele acabou se matando assim, né? Aliás, essa série aqui tem boas mortes, tá? Pra você que gosta de mortes diferentes, mortes inusitadas, tá cheio aqui. Mortes morridas. Mortes morridas, morte matada também. Quer saber? É disso que eu gosto. A polícia chega lá, considera que a parada foi uma morte acidental, mas ao mesmo tempo o Jake tava lá com o boneco, o Jake é um garoto que é um pouquinho estranho e tal, então a detetive, que é a mãe do Devon, fica meio cabreira, né? Ela não vai determinar ainda, mas ela fica meio cabreira. E isso só piora depois que o Jake acaba se mudando pra casa dos tios dele. O pai morreu, então ele vai morar com os tios detestáveis, o primo exemplo, e lá, logo que ele chega, nos primeiros dias, o Chuck já acaba matando a empregada, jogando ela ali na máquina de lavar louça, ela se corta inteira, em mais uma morte diferente, né? E isso aí começa a gerar cada vez mais suspeitas pro lado dele. Ao mesmo tempo que isso vai rolando, o Chuck começa a tentar se aproximar do Jake. Aqui fica bem claro que ele não quer fazer mal pro Jake, muito pelo contrário. Ele quer chegar mais pertinho do garoto, então ele inclusive vai lá, rouba o diário do Jake, descobre ali que ele é apaixonado pelo Devon e tal, e nesse momento o Chuck tem até um diálogo bonito, onde ele fala assim, cara, eu tenho um filho queer, eu não sou um monstro. Eu tenho um filho gay, de gênero fluido. E você encara numa boa? Eu não sou um monstro, Jake. Ele fez sua decisão não como americano, mas como aliado. No meio desse rolê acaba acontecendo uma festa de Halloween, a galera vai lá, se fantasia, vai pra festa, só que a Lexi é obrigada a levar a irmãzinha dela junto, porque ela tava cuidando da garota. Chegando lá, o Chuck encontra a menininha, eles começam a jogar videogame juntos, e aí eles começam a matar a gente no videogame, e o Chuck começa a falar assim, você tem que matar assim também na vida real, garotinha. Matar é muito legal. Você tem potencial, eu sempre digo que matar é uma excelente diversão pra família inteira. A mamãe diz que matar na vida real é ruim. É, a mamãe fala muita merda. Enquanto isso, o Jake e o Devon estão aí pela festa, ele tá tentando se aproximar do crushzinho dele e tal. Porém, mais hora menos hora, ele é humilhado, já que aparece a Lexi com a fantasia dela, que é justamente... que é justamente o pai do Jake morrendo eletrocutado. Então ela aparece com a roupa do cara, um cavanhaque, e ela fica fazendo assim... É tremendinho assim, a cena vai passando em câmera lenta, cara. E a cara do Jake nesse momento... Matricule-se já! O Jake sai dali desolado e o Chuck depois fala pra ele assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que você deveria tirar a vida dessa garota. Mata ela, mata essa pireca! Nada, mata! Por meio de flashbacks, a gente acaba visitando um pouco o passado de Charles Lee Ray, por que ele virou o que ele virou. A gente vê que quando ele era criança, aparentemente ele era comum, tinha uma vida feliz, só que um dia um bandido entrou na casa dele e acabou matando o seu pai. A mãe ficou assustadíssima, pegou o garoto, levou para um armário, ficou escondido e tal, e o bandido tava lá solto na casa. E aí a gente acha que o curso natural era o bandido matar a mãe dele, e assim ele acaba ficando com esse instinto de matança. Mas na verdade não é o que acontece, porque preso no armário, Chuck tira a vida da própria mãe. E essa cena é bem legal, tá? Porque realmente rola uma quebra de expectativa. Parece que a série vai construir a famosa criança que teve uma infância muito ruim. Mas não, ela faz outra coisa. Ela mostra que Charles Lee Ray já tinha a maldade em si desde sempre. Ele era quase um Michael Myers. Um capeta em forma de guri. Aí o assassino do pai dele vê o que o garoto fez e fala assim, você tem futuro, garoto. Você é corajoso, garoto.
Tenho que admitir. Depois de sair, o garoto vai parar no lar adotivo, faz amizade com uma galera, inclusive com o Caputo. Lembra do Ed Caputo lá do primeiro filme, aquele que era parceiro dele? Ele conheceu nesse lar. E ali o Charles E. Ray também mata mais um pessoalzinho e a série aproveita esses diferentes tempos que acontecem, né? Infância, adolescência, depois fase adulta, para mudar a fotografia também. Então a gente vai vendo ali a imagem mais condizente com cada época. Essas cenas são bem legais. Ele sabe o que tá fazendo. Pra ser sincero, essa série aqui é muito melhor falando dela do que assistindo. Não tô dizendo que ela é ruim, ela tem bons momentos, mas ela tem uma parada que é uma barreira de entrada pra muita gente. Ela é uma série jovem, pra jovem. Então vai ter música da Billie Eilish, vai ter ceninha triste, vai ter essas paradas que tu já viu em Riverdale, em várias outras séries, tá ligado? Pra mim o grande problema dessa série, na verdade, é o núcleo de adolescentes. Porque por mais que o draminha, às vezes, seja bem escrito, as atuações, elas estragam, cara. Elas destroem a experiência, é bizarro. Por que o adolescente não deveria existir? Sob influência do Chuck, o Jake começa a cogitar tirar a vida da Lexi. Porém, antes que ele possa fazer isso, ela vai até a casa dele, ela vai até lá pedir desculpas. Na verdade, ela quase não consegue pedir desculpas, porque claramente ela não tá arrependida de ter se fantasiado do pai dele, mas ela pede desculpas porque ela tem um outro interesse. Ela quer o boneco Chuck, porque o boneco jogou videogame com a irmã dela e agora aquela criança só pensa nesse boneco. Ela inclusive fez um desenho do boneco que é perfeito. Nossa, a criança desenha muito, tá? Tá de brincadeira. Ela é uma artista. E aqui tem uma parada que eles tentam dar uma explicação do porquê que a Lexi é da maneira que ela é. Porque em casa a mãe dela trata ela que nem bosta, fica o tempo inteiro falando mal da filha e fica só paparicando a menina mais jovem. Então meio que mostra que o que a Lexi quer é a atenção. Por isso que ela fica fazendo essas fantasias, por isso que ela é escrota com os outros. Coitada, né? Lexi, a sua irmã tem um dom. E ela é melhor nisso do que você em qualquer coisa que fez na vida. Desculpe, eu não aguento mais as atitudes dela. Você é a mãe do ano. Inicialmente o Jake se recusa a entregar o Chuck, só que aí o boneco fala, cara, deixa eu ir, eu já tô lá dentro, quando vê, eu mesmo já faço o trabalho ali, facilito as coisas para que você possa tirar a vida da Lexi. Então o Chuck vai pra lá e depois de ter se desculpado ali, a garota convida o Jake pra uma outra festa que vai acontecer na casa dela, dessa vez uma balada. Mas não qualquer balada não, eu tô falando de uma balada silenciosa, um monte de idiota com fone de ouvido. Meu, que vibe indescritível, meu! Olha, vou dizer, é isso que eu falo, que acaba afastando as pessoas um pouco de ver essa série. Porque tu chega num episódio que tem os caras dançando de fone de ouvido, dá uma raiva, dá vontade de sair distribuindo tapa assim na cara de todo mundo. Incomoda muito e é uma realidade tão diferente da nossa, né? Talvez seja uma realidade muito próxima de quem é mais jovem. Eu não sei se os jovens hoje em dia estão fazendo uma balada silenciosa na casa deles. Sabe por que eu me irrito? Porque eu não consigo me colocar num lugar desse. Eu fico imaginando eu numa balada com fone de ouvido, as pessoas dançando de fone de ouvido e eu tentando falar com elas, elas estão de fone de ouvido. Ah, eu não sei, pra mim é ridículo. O Brasil que eu quero é um Brasil sem jovem, né? O Chuck aproveita que tá todo mundo ali e vai até o quarto da Lexi. E ela tá lá, ó, fumando um cigarrinho diferenciado. Essa guria é maconheira, tá? Vai morrer daqui pro Natal. Ok, eu queria evitar esse uso, mas é isso aí. A guria realmente ela tá indo por um caminho complicado, a porta é de entrada para outras coisas. E o Chuck chega lá, ele até tenta tirar a vida da garota, mas ele não se esforça muito. E dá pra ver que o Chuck, por alguma razão, parece que não quer mesmo matar esses jovens. Ele quer é que os jovens matem alguém. Porém, aquele cigarrinho acaba pegando numa cortina e essa cortina inicia um grande incêndio. E enquanto esse incêndio tá rolando na casa, o Chuck tira a vida de um outro garoto aleatório, um figurante, e o fogo tá lá, queimando. Soy el fuego que... E os jovens aqui, ó, curtindo essa música lá embaixo, eles não sentem o calor, eles não veem as chamas, porque também tem esse lance, né? A balada noturna, tu tem que dançar com os olhos fechados. E eles estão aqui, né? A cena acaba bruscamente, aí a gente vê que alguns jovens foram pro hospital por ter inalado fumaça. Inclusive a Caroline, a irmã da Lexi, tá mal, tá internada lá e ela quer porque quer o Chuck. Só um detalhe, tá? Esse hospital ele é gamer, tá cheio de luz RGB espalhada, é um magenta ali, um azul, um verde. A luz é toda apagadinha, mas o LED fica aceso. E aí a Lexi aproveita essa situação, se aproxima do Jake e fala, ó, o negócio é o seguinte, eu sei que o Chuck tá vivo, ele tentou tirar minha vida, então vamos até minha casa, vamos lá no meio dos destroços do incêndio, vamos achar esse boneco e dar cabo dele. E aí eles vão até esse local e de fato o Chuck está lá. E em determinado momento a Lexi
tá ali num mezanino, tá num segundo piso e tal, ela acaba escorregando, fica pendurada no parapeito e o Chuck vem aqui no ouvidinho do Jake, ó. Jake, mata a vaca! Acaba com ela, ele é vagabunda. E detalhe, esse é mais um Chuck assustador, o Chuck queimado. É a vida te dando uma segunda chance de ser o homem que você sabe que quer ser. Não covarde medroso que ela quer que você seja. Ele tá lá com o seu rosto derretido, do lado de baixo, tentando espetar o pé dela, e o Jake vê lá segurando a menina. Jake demonstra que não é assassino coisa nenhuma e resgata a garota. Eu não sou igual a você, Chuck! Eu não sou um assassino! Polícia! E aí aparece um policial lá falando que tem uma menina no hospital que precisa daquele boneco, então ele leva embora o Chuck queimado, acaba sendo assassinado quando chega no local, mas pelo menos ele levou o boneco. Tá na hora de mais um coquetel. Esse aqui vai ser dose dupla. Voltamos aos flashbacks e a série vai até 1987, mostrando Charles Lee Ray jovem encontrando uma mulher na balada e tal. Aliás, esse Charles Lee Ray jovem é interpretado pela Fiona Dourif, que é a filha do Brad Dourif. Botaram uma maquiagem nela lá e é impressionante como ela parece o pai dela, né? Ela já é muito parecida naturalmente, então tudo que eles precisaram fazer foi dar uma alongada no queixo dela, mudar um pouco o nariz pra ele ficar mais fino e, cara, é bem impressionante como ela ficou parecida. As fotos são idênticas. A gente vê ali o Charles e uma espécie de namorada dele na balada e tal, quando eles acabam encontrando uma outra mulher. E aí o Charles Lee Ray consegue arranjar ali um homenagem, consegue um bem bom a três. E aí quando eles vão para um quarto e começam essa parada, o Charles Lee Ray deixa o lado selvagem dele aflorar. E aí ele não quer só fazer o bem bom, ele quer acabar com a vida daquela mulher que eles acabaram de encontrar, entendeu? Ele já tem a namoradinha dele ali, vai tirar a vida da outra. Só que quando ele vai fazer isso, a mulher fica muito excitada, ela fica muito animada. E nesse momento, o Charles Ray meio que se apaixona por ela, tira a vida da sua própria namorada, e aí a gente descobre que aquela ali, que ele acabou de encontrar, é ninguém menos do que Tiffany Valentine. Eu sou a Tiffany. Eu sou o Charles. Você devia se chamar Chuck. Essa história vai se arrastar para mais episódios da primeira temporada, mas a gente vai resumir para vocês o que acontece. Essa relação vai evoluindo e vai mostrando que o Charles, ele é um cara insaciável. Ele tá lá com a Tiffany, mas ele sempre quer mais, ele quer matar mais gente, ele quer conhecer mais galera e tal. E isso começa a irritar a Tiffany e ela começa a ficar com ciúmes. E numa certa noite, lá em 1988, ela liga para o policial Mike Norris e faz uma denúncia de onde está o estrangulador de Lakeshore. Quero falar com o detetive Mike Norris, por favor. Eu tenho informações sobre o estrangulador do lago. E aqui a gente tem uma coisa muito estranha, né? Porque a gente viu em A Maldição de Chuck que o Charles Lee Ray tinha um relacionamento com a mãe da Nika, mantinha ela prisioneira e tal, e ele teria sido capturado por conta disso. Aqui tem essa outra parada. As duas, teoricamente, funcionam juntas, mas bem que esse roteiro aqui podia ter pelo menos mencionado essa outra mulher para que fizesse sentido, porque no fim das contas acabou ficando perdido aquele negócio da maldição de Chuck. Esqueci de acabar de falar, esqueci. E assim, dentro desse flashback, é interessante a gente ver um pouco mais sobre o Charles Lee Ray e a relação dele com a Tiffany. E a Fiona Dourif manda bem fazendo o pai dela mais jovem e tal. Acho que ela consegue convencer. Mesmo que sim, tem essas paradas físicas que são perceptíveis, mas a atuação é legal, né? Assim, de verdade, fisicamente, a Fiona Dourif como pai dela parece muito mais o Tommy Wiseau de The Room, tá? I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. E são esses momentos que são mais focados em Chuck, Tiffany, Nika, que vão carregando a gente. Porque toda vez que volta pro núcleo adolescente, pra nós, pelo menos, a coisa vai se perdendo. Pra galera do TikTok deve tá massa, né? E quanto mais episódios passam, mais fica claro que a única pessoa do elenco novo que se salva é a menina que faz a Lexi. A Lexi, ela manda bem, pô. Foi muito bonito. Após ver o passado, a gente vai pro presente e vê que a Tiffany, que tá lá no corpo da Jennifer Tilly, como a gente viu lá em Filho de Chuck e tal, a gente vê que esses dois formam um casal. E aí, a Fiona Dourif antes fazia o pai dela mais jovem. E aqui ela faz o Charles Lee Ray no corpo da Fiona, entendeu? Ela manda bem na atuação, essa guria, tá? Foi a coisa mais divertida que já fiz na vida. Tudo parece bem entre a Tiffany e o Chuck e Nika.
Porém, em determinado momento, enquanto eles estão ali fazendo uma safadeza e tudo mais, até tem um cara amarrado assistindo tudo isso, o Chuck e Nika se depara com uma faca cheia de sangue. E isso, por alguma razão, traz de volta a Nika ao controle daquele corpo. Inclusive, é nesse momento que ela simplesmente cai no chão, né? Porque como a gente já viu nessa saga, a paraplegia funciona de acordo com a alma, né? Quando tá o Chuck assumindo o corpo, ela caminha. Quando é a Nika, ela não consegue caminhar. É uma paraplegia psicológica. Simples assim. A Tiffany não vê nada disso e logo em seguida o Chuck reassume o controle desse corpo. Então ele já vai ali e tira a vida daquele cara para que não denuncie pra Tiffany que o Chuck tá perdendo um pouco a mão do corpo da Nika. Vai ser o nosso segredinho. Enquanto isso, o Chuck com o rosto queimado é levado até a Caroline, que é a irmã da Lexi. E quando ela vê o boneco com o rosto queimado, ela se assusta e fala, esse aqui eu não quero não, tá? O pai joga fora e vai atrás de um novo. E assim aparece o Tommy, que é o bonequinho realmente sem Chuck dentro. E a Lexi se certifica disso batendo nele. Porém, se esse aí não tem o Chuck, eles sabem que o boneco queimado tem. Então esses jovens se unem e agora o Devon se une ali, a Lexi ao Jake, porque essa altura do campeonato, Devon e Jake já estão tendo um romance. Eles já se beijaram, o Devon já deu uma pesquisada no Google para saber mais sobre a história de Charles Lee Ray, e aí esses três se unem, vão até o lixo, pegam o Chuck queimado e arregaçam o boneco na porrada. Algum tempo depois, está rolando algum evento na cidade, onde a prefeita, que é a mãe da Lexi, fala sobre a segurança, que mesmo que esteja acontecendo algumas mortes aqui ou ali, a cidade continua sendo muito segura, só que enquanto ela fala isso, uma cabeça aparece rolando ao som de Heads Will Roll, a cabeça da diretora da escola, isso porque o Chuck fez o AD do Edambala lá naquele boneco Tommy, e agora ele assumiu aquele corpinho e já matou uma diretora para poder iniciar bem os trabalhos. Ah, e detalhe, essa morte aqui e algumas outras acabam recaindo sobre uma professora que surge do nada nesse roteiro aqui, coitada, é acusada, vai presa, mas ela nem importa. Ficou de xereca! E temos o retorno, pra quem tava esperando, sabe de quem? Quem? Kyle e Andy. Lembra de Kyle e Andy, dupla lá de Brinquedo Assassino 2? Agora eles montaram um censo do IBGE, que entra na casa das pessoas pedindo o que vocês gostam de comer durante a noite. Quantas TV tem em casa? Quantas camas tem em casa? Quanto banheiro tem? Só que eles mentem, eles fazem essas perguntas e fazem uma relevante pros dois, que é, vocês têm boneco em casa? E esse boneco é o good guy? Então, bala na cara! Vai se ferrar, Andy! Eles monitoraram os good guys, estão eliminando todos que existem, com exceção de um, o Tommy. Eles sabem da existência desse bonequinho que tá lá perto dos nossos jovens. Mas eles conseguem o contato dos jovens falando assim, ó, espera que nós estamos chegando aí para dar cabo desse boneco. Enquanto isso, o Junior descobre que a mãe dele, a Bree, está com um câncer terminal, estágio 4 já. Ela tá muito mal, então ela vai lá, fala com a psicóloga fala para ela, olha, você vai ter que fazer o tratamento, quimioterapia, e essa mãe fala assim, não, eu não vou fazer tratamento coisa nenhuma, eu vou viver os últimos dias da minha vida com a minha família do jeito que dá. Enquanto ela decide isso, ela sai da sala ali da psicóloga e acaba sendo encontrada pelo Chuck, que joga um carrinho nela, ela voa da janela e cai em cima do carro onde estava o filho dela, o Junior. Cena muito bem realizada, tá? Muito bem mesmo. E é impressionante como essa personagem, que estava meio aleatória ali, consegue ter um certo peso dramático aqui. Essa morte, ela realmente é um pouco mais impactante do que as outras que tem em toda essa série. Isso porque as pessoas começam a considerar que como ela estava doente, ela ia morrer, tinha um câncer e tal, ela decidiu tirar a própria vida. Mas como a gente está no Deviverso, a gente não pode questionar se não tinha câmera lá dentro, a gente não pode questionar de como é que ela conseguiu quebrar aquele vidro, se jogar e tal. Tem muita coisa que a gente tem que meio que desconsiderar pra trama poder continuar, né? Ah, deixa pra lá, cara, só tá piorando as coisas. Após matar a Bree, a criançada acha que o boneco vai atrás do Junior. E para salvar a vida desse garoto, eles montam uma arapuca na casa de não sei quem para pegar o boneco. Inclusive lá o Devon estava assistindo o filme Cabo do Medo e é assim que ele obtém a ideia. Ele devia estar assistindo, na verdade, esquecendo de mim, né?
Chegaram. Eu não vou ter medo agora. Nessas armadilhas bizarras, eles até conseguem capturar o Chuck. Ele se aproxima da Lexi, tenta convencer ela a matar os outros garotos. É impressionante o desejo dele por fazer alguém matar outras pessoas. Ele só quer um jovem aprendiz, né? Eu quero espalhar maldade. Mas a Lexi acaba se aproveitando dessa situação, meio que finge que vai rolar e tudo mais, e captura o Chuck. E aí os garotos têm tudo pra acabar com ele, mas esse boneco consegue escapar. E ele não só consegue escapar, como quando acontece isso, quem aparece ali é a mãe do Devon, a detetive. As pistas levaram ela até aquele local e ela chega bem na hora de ser morta pelo boneco. O Devon may cry, mas ele tem que continuar a jornada dele, porque o Chuck tá solto ainda. Gostou? O Devon may cry. Excelente. No hard feelings, guys, but this is my gig. Só que antes de chorar pela perda da sua mãe, por essa grande barriga que a série tem aqui, com todo esse arco da armadilha, de morrer a mãe do Devon, aqui é um momento muito baixo dessa primeira temporada, a gente precisa chorar a morte da Bree, a mãe do Junior. Aí é mostrado lá o enterro dela, o funeral e tudo mais. E no meio desse funeral, quem aparece? Jennifer Tilly. Ela chega lá, obviamente sendo possuída pela Tiffany, se aproxima do pai do Junior e dá um beijo nesse cara. E aí o Junior vê isso, fica perplexo e o Chuck já vem no ouvidinho dele e começa a dar a entender que talvez a mãe dele tenha tirado a própria vida porque ela descobriu que o seu pai estava traindo ela com a Jennifer Tilly. E aí o Chuck já fala, pô, teu pai não presta, viu? Se eu fosse tu, tirava a vida dele. Mas só que você é melhor do que ele, não é, Junior? Prova pra mim. E é exatamente isso que acontece, o pai dele enche a cara, chega todo torto em casa, o garoto Junior fica meio nervoso com essa história, não gosta do que tá acontecendo e acaba atingindo o pai dele com o boneco Chuck, bate várias vezes e mata o velho. Uma coisa que eu não entendo é o seguinte, né, o Chuck, ele sente dor supostamente nesse universo e ele é usado como arma pra matar o pai do Junior. Porra, sacanagem, né? Mas ele gosta. Aqui ele gosta, ele tá feliz da vida. Que satisfação, aspira. Após a morte de sua mãe, o Devon decide que vai embora, né? Não aguenta mais essa treta toda, ele vai se ausentar desses problemas. Mas isso me tira da série. Um moleque de merda que mal sabe limpar o próprio rabo, decidindo que ele vai embora, que a mãe dele morreu. Cara, o Devon é muito chato, velho. Que personagem chato, que engodo nessa série que é esse menino, cara. O outro é um ator pior. Mas esse personagem, ele é a fonte de barrigas de toda essa temporada, sabe? Toda vez que tem alguma coisa que enrola, que deixa lento, é o Devon. É porque ele não sabe o que fazer, né? Ele fica nesse meio termo aí e tal, ele decide que vai embora, mas ao mesmo tempo ele pesquisa, e nessa pesquisa ele descobre que a casa do Charles e Ray foi comprada. Comprada por quem? Por Tiffany. Então eles têm algum plano envolvendo isso aí. Sabe daqui, meu! O menino vai até lá sozinho pra investigar a casa do Charles e Ray, pra tentar entender alguma coisa, descobrir algo sobre o Chuck. E quando ele chega, quem é que ele encontra? A Nika, amarrada. E aí ele vê aquela mulher lá e pensa assim, puta, eu preciso ajudar ela. Ele a libera, só que ele não sabia, obviamente, que aquilo ali não era a Nika, mas sim o Chuck Nika. E nesse momento, Chuck, Tiffany, um outro boneco Chuck e até o Junior amarram o Devon e deixam ele ali como refém. E assim, amarrado em primeira mão, ele descobre o grande plano de Chuck e Tiffany, que é ter um exército de Chucks. Tem 70 caixas de Chuck lá com vários Chuckzinhos dentro. Eles têm um grande plano envolvendo isso aí. E aqui também a gente entende por que o Chuck queria tanto fazer com que uma criança matasse alguém, porque isso aí conseguiu finalmente fazer com que ele multiplicasse a sua alma para todos esses bonecos e agora todos eles estão vivos, ligados e conversando uns com os outros. É, porque no Devverso é assim que funciona, entendeu? Se ele consegue convencer uma criança a matar, agora ele consegue dividir ainda mais a alma dele. Ok. Eles botam então 72 bonecos num caminhão e deixam eles fechadinhos lá. Enquanto isso, sobra ali o Chuck, a Nika e tudo mais, a Tiffany, e começa a rolar mais uma crise de ciúmes da Tiffany, porque ela vê o Chuck boneco fazendo amizade com o Chuck Nika. E eles são muito amigos, eles não querem saber dela. Então ela se incomoda muito, pega aquele Chuck boneco e corta a cabeça dele fora.
Depois disso, ela decide que vai embora, então ela pega a Nika, pega um outro boneco Chuck, leva o Junior junto. Porque ela precisava desse boneco Chuck pra alguma coisa que o roteiro vai necessitar. Então eles vão embora e deixam ali o Chuck morto, o Devon amarrado e ela coloca uma bomba nessa casa. Uma surpresinha pra dar pro Andy Barclay uma recepção calorosa. E quem vai salvar o garoto? Andy e Kyle. Mas o Andy é ligeiro, ele dá a volta nessa bomba aí e não vai cair fácil. Porém, a Kyle é jumenta. Ela acaba ativando a bomba e morre. E dá a entender de fato que morreu tanto o Kyle quanto o Andy e até o Devon. Dá a entender que todo mundo morreu. Então, o que acontece com o nosso protagonista quando ele descobre que o apaixonante dele morreu? Ele vai até a casa do Devon e fica... Só que ele olha pro lado e tá lá o Devon. Aí é felicidade, né? Aí ele sai assim e ele fica feliz. Ruim demais, meu Deus, que ator bem ruim. Você é um péssimo ator. No dia seguinte, a prefeita tem a ideia de passar o filme Frankenstein como um evento de caridade. Cara, vai tomar no teu c, Dom Mancini, que tu achou realmente que faria sentido eles passar o Frankenstein pra cidade inteira. Ia ser um puta evento, Frankenstein de 1931. Tomar no teu c. O que tá fazendo, cara? Porque o cara gosta tanto das referências dele. Ele gosta tanto de terror que ele acha que todo mundo pensa igual ele, velho. Cara, eu acho que se a gente fizer uma exibição gratuita de Frankenstein aqui na cidade, mas vai juntar 7 pessoas. Sendo que... Com a minha família. Que isso, cara? Ah, eu não entendo nada de arte, não. Bom, mas essa daqui tá cheia, porque tem a presença de uma campeã de pôquer e atriz indicada ao Oscar, Jennifer Tilly. E essa série faz várias referências a pôquer, que eu acho muito legais, porque a Jennifer Tilly é uma campeã de pôquer na vida real, é a primeira celebridade da história a vencer um grande campeonato de pôquer. E aí aparece o caminhão com os Chucks e a gente descobre que eles serão uma doação da Jennifer Tilly para hospitais. Vai um bonequinho aqui, um bonequinho ali. 72 bonequinhos. Ô, miserável a Jennifer Tilly, hein? 72 bonequinhos, cara. Não, e por que esse boneco é relevante? Num mundo onde o boneco está envolvido com uma dezena de crimes, eles querem mandar esse boneco como um grande evento de caridade. Seria como pegar aquela boneca Momo, pegar várias bonecas Momo e distribuir pra criançada aqui. Ah, que legal. Ela era tão linda. Rola uma confusione durante a sessão de Frankenstein, porque o Chuck aparece lá, começa a enfiar a faca no c... todo mundo. Cara, é um pega pra capar. Enquanto isso atrás... Isso é triste. Tu tá assistindo teu filminho de boa. Já saiu de casa pra assistir Frankenstein de 31, entendeu? Tu ama muito essa parada. E do nada tu toma uma facada no teu rabo. Muita sacanagem. Mas assim, a sacanagem maior que tá acontecendo atrás do telão, que é o Chuck tentando, outro Chuck no caso, né, tentando incentivar o menino Júnior a matar a namoradinha dele, Alexi. E aí fica naquele meio termo, o garoto vai matar, não quer matar, vai matar. Esse moleque é um bosta, tá? Outro moleque de merda, só tem gente, assim, só de lixo. Calma, calafeso. Calma, o moleque, calma. O moleque tá se sentindo bem, porque depois que ele matou o pai, ele tá se sentindo mais otimista, mais corajoso, entendeu? E aí ele vai falar isso tudo pra Alexi e tal. Só que o Chuck quer que ele mate a garota, mas aí ela usa o poder do amor. Ela olha pra ele e fala assim, cara, eu sei que tu é um guri bom, tu não é assim não, tu era diferente e tudo mais. E nesse momento o Júnior se liberta dessa possessão do Chuck. E ele fala assim, eu sou o assassino, Chuck, ela não merece isso. E daí ele vai lá e mata o boneco. Deixa ela em paz. Mas Chuck, que não é bobo nem nada, também aproveitou esse momento de contato pra meter uma faca nesse garoto. Aleluia. Nossa, nesse momento, cara, pode tocar o tema da vitória do Ayrton Senna, porque morreu um desgraçadinho desse, um adolescente insuportável de bosta. Ok, volta pro filme, tá rolando uma batalha dentro do cinema, tá? Porque é o seguinte, o garoto, o Jake, chegou lá e começa a batalhar contra um outro Chuck que tá lá dentro. E esse confronto é muito legal, porque quando a gente olha ele, a gente percebe a diferença do Brad Dourif atuando e entregando várias linhas muito legais, a maneira como o Chuck age, e ao mesmo tempo a gente vê a ruindade do Zachary Arthur. Realmente o ator é precário, mas na cena a gente vê ele botando as mãos no pescoço ali e tirando a vida desse Chuck. Os bonecos Chuck também eles morrem de várias maneiras, né? Esse aqui tem um zoinho saltando. É legal essa morte. As mortes dessa série, de novo, são boas. Do lado de fora do cinema aparece, sabe quem?
Quem? O nosso querido Andy, que não morreu coisa nenhuma. Ele consegue entrar naquele furgão que ia levar os bonecos Chuck e roubar aquilo e mostrar o dedo no meio pra Jennifer Tilly. Valeu, otário! A Porém, quando ele tá saindo, se achando por cima da carne seca, abre uma janelinha atrás do motorista e ali está ela. Tiffany, a boneca, aquela que a gente viu lá no fim de O Culto de Chuck, ela tá ali, aponta uma arma pra cabeça dele e a gente entende agora que ele tá sob o comando dela. Você não é tão fofa como eu pensei que fosse. Só dirige pelo seu próprio bem. E aí vira Senhor dos Anéis com múltiplos finais, né? Temos aqui o Jake feliz com o querido Devon. Nossa, é um casal lindo. Aí Eu amo acompanhar esse casal. Esse casal é demais. Aí também tem a Alex, que virou amiga dos três. É um trio muito firmeza. Também tem... Alex, que virou amiga dos três. Legal. Tinha um boneco junto, eu acho. Mas o final mais memorável é o da Nika, né? Que acorda sem os braços, sem as pernas, toda Coitada da Nika, né? Essa mulher sofreu, né? Já sofreu mais que a Juliette. Essa mulher sofre muito e aqui a Jennifer Tilly, ou melhor, a Tiffany, arrancou os membros dela, falando que ela precisava dar um jeito de controlar o Chuck que estava ali dentro, porque essa Tiffany, ela tem um lance, ela tem uma espécie de paixonite pela Nika, entendeu? Só que todas as vezes que ela tá com a Nika, vem o Chuck. E a forma que ela encontrou de controlar o Chuck seria amputando todos os membros da Nika. Um final bem assustador, porque faz a gente pensar o que eles vão fazer com essa personagem daqui pra frente, né? Já que o uso dela vai acabar sendo bem limitado. Destinos piores que a morte, né? Com certeza. 5 destinos piores que a morte. Aí bem no finalzinho tem o final, sabe do quê? Curtindo a vida do doidado. Aparece o Chuck lá com a roupinha falando, olha, acabou a temporada. Se fizer sucesso, a gente consegue fazer a segunda. Pode ter muita coisa que vai acontecer. Nessa aqui morreu tanta gente, olha quanta gente morreu, olha que legal. Eu acho legal que ele faz a contagem de corpos, de todos que ele acabou matando, e ele comenta as mortes que ele gostou mais ou menos. É bacana, esse final é o melhor final, inclusive, tá? Porque é o Chuck, entendeu? O cara Chuck é legal. Tá, mas e o Ed? E a Nika? E aquele caminhão cheinho de Chucks? Isso tudo vai depender dos nossos patrocinadores. A primeira temporada de Chuck foi muito bem avaliada na crítica, tendo 89% dos críticos e 85% do Audience Score. Ou seja, deu certo. E aí os números de audiência, como é que foi, Léo? Foram muito bons também. Essa série chegou de uma maneira relativamente inesperada, depois de filmes que foram direto pro home video, e no fim das contas ela deu muito certo. Foi muito bem recebida pelos fãs, conseguiu atrair novos públicos para esse universo. Sabe por quê? Porque é o caso do prometeu nada, entregou alguma coisa. Não entregou tudo também, mas entregou alguma coisa. Essa série, pra mim, ela mistura o que tem de melhor e o que tem de pior em Chuck. Ela mistura o que tem de melhor porque eu gosto muito do humor dela, quando tem o Chuck, a Tiffany, quando tem a Nika também, eu gosto desses momentos, gosto de ver o passado do Brad Dourif, mas ao mesmo tempo ela tem os núcleos adolescentes que eu acho que são bem fracos, bem ruins mesmo, muito por conta das atuações que são tenebrosas. E é uma série também a moda caralho, né? Tem muita coisa que acontece que tu tenta entender qual que é a explicação pra isso. E a série, assim, eu acho que é até positivo que ela nem tenta explicar, entendeu? Ela simplesmente bota as paradas e dane-se. Ela é uma série que de fato não se leva a sério e eu acho que é por isso que ela acaba funcionando. Porque se ela fosse tentar explicar tudo, aí ela tava ferrada, não ia ter explicação para as coisas. Mas no fim das contas ela não se leva a sério, ela tem esses momentos, um final do Chuck conversando, tem os Chucks interagindo entre eles, tem essa mudança de corpos maluca e tal. Essas partes são muito boas, então no fim das contas pra mim o saldo é positivo. O negócio é o seguinte, não gostou? Notícia ruim pra você então, porque tem mais 2 temporadas que a gente vai falar daqui a um tempo, tá? Não vai ser semana que vem, mas eventualmente aparece a segunda temporada e depois a terceira. I am risen! And it didn't even take me 3 days. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se você gostou da série, comenta aqui embaixo sua opinião, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho. E não se esqueça também de conferir os links que estão aqui na descrição, que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeWeeCast, podcast do canal Piuí. Informação, Lion!